Você sabia que 17,9 milhões de pessoas morrem no mundo por doenças cardiovasculares? Isso representa 32% das mortes globais. Nós estamos falando de mortes no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares com foco no infarto agudo do miocárdio. E por isso, hoje nós temos como convidado especial o Dr. Getúlio Andrade. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, @Conexão Saúde Minas, no YouTube e no Instagram, e a compartilhar esse conteúdo com todos os seus avós, seus pais, sua família, você que está aqui assistindo, que é pai e avô, com os seus filhos, seus netos, porque é um conteúdo relevante. Falar de morte e de adoecimento no contexto das doenças cardiovasculares, doenças crônicas, hoje é o que mais preocupa na área médica. E aí o Dr. Getúlio vai trazer um pouquinho dessas informações aqui pra gente. Eu sou Lona Pacheco, sou enfermeira, atuo há 15 anos na área de saúde, sou especialista na gestão em saúde, atuo sempre aí na maior parte do tempo, nesses 15 anos, na gerência de grandes empresas, atuei em empresas nacionais, multinacionais e hoje tenho minha própria empresa de home care e também a empresa que é a Conexão Saúde Minas, que é uma rede de negócios. Então, obrigada pela sua presença e a gente vai para esse bate-papo. Quero apresentar o Dr. Getúlio novamente. O Dr. Getúlio vem pela segunda vez, né? Um grande parceiro do Conexão Saúde Minas, um parceiro nosso também do Home Care. Um cardiologista, um médico que apoia os nossos pacientes de uma forma sem igual e que a gente tem bons resultados, grandes intervenções com grandes resultados e por isso que ele está aqui hoje para contar um pouco dos seus segredos, das suas intervenções como médico, para orientar, para trazer a conscientização preventiva, que acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelas pessoas e pela população, é gerar conhecimento científico, né? Doutor, eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez, para quem está te vendo pela primeira vez, entender um pouquinho da sua história e saber quem que é o Dr. Getúlio, cardiologista. Obrigado, Luana, pelo convite, mais uma vez aqui, né? Então, meu nome é Getúlio Andrade, eu sou cardiologista e clínico. Eu atuo na área cardiológica, nas UTIs cardiológicas do Hospital UMC e do Hospital das Clínicas da UFO, né? Atendo em algumas clínicas na Medicor e na Neonatal como cardiologista. E também participo da atenção domiciliar, né? Por empresas de home care, incluindo a iCare. Perfeito. Então é um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar dessas doenças cardiovasculares que são tão prevalentes. Doutor Getúlio, antes da gente começar a falar das doenças cardiovasculares, a gente escuta isso o tempo inteiro, né? Que as doenças crônicas são as doenças que mais matam e mais causam adoecimento hoje no mundo. O que significa doença crônica não transmissível? Então, são doenças que, a princípio, não tem cura, mas pode ter um controle, né? E que não são aquelas doenças que eram as principais causas de morte antigamente, que eram transmissíveis, né? Então, entre elas incluem a hipertensão arterial, o diabetes, a hipercolesterolemia ou dislipidemia, que é o colesterol alto, a obesidade, que também é considerada uma doença, né? Que aumenta o risco de terem complicações. Doenças pulmonares, obstrutivas crônicas, secundárias ao uso do cigarro, exposição a fogão a lenha ou outros produtos nocivos para o pulmão. Então, são essas as doenças principais. Perfeito. Doença pulmonar obstrutiva crônica é pouco falada, né? Depois a gente pode trazer um pouco sobre esse tema também. Sim. Doutor, então falando das doenças cardiovasculares, que hoje, acho que você comentou, né, da hipertensão, do diabetes, falar de doença cardiovascular, a gente já lembra de algumas doenças mais prevalentes, né? Hoje a gente vai falar do infarto, mas quais que são as principais doenças cardiovasculares que entram aí nas doenças crônicas que mais acometem a população? Então, acho que a mais prevalente seria a hipertensão arterial, né? Que é uma doença que atinge o sistema cardiovascular. Depois disso, a gente tem as síndromes coronarianas, que incluem
o infarto, a angina, né, que é a doença obstrutiva das artérias que geram dor no peito, e a teromatose de outros vasos, porque não só pode formar placa de gordura nas artérias do coração, mas em outros órgãos, como nas artérias que vão para o cérebro, nas carótidas, nas artérias dos órgãos abdominais, nas artérias das pernas. Então, é toda essa doença que chama aterosclerose, que é a formação dessas placas de gordura. E outras doenças menos prevalentes, mas também muito graves, que seriam as doenças da aorta, por exemplo. Dissecção da aorta, aneurismas da aorta, que é um vaso do nosso sistema cardiovascular, a principal artéria do corpo. Então, esses aneurismas e dissecções são os principais. O aneurisma seria o quê, doutor? O aneurisma é uma dilatação da artéria. Ela aumenta de tamanho e, com isso, aumenta o risco dela se romper. Entendi. Então, esse é o aneurisma. Certo. E aí, hoje, o senhor trouxe como um tema para a gente falar um pouquinho, explicar para o pessoal o infarto, né? Por que da gente começar por essa temática? Hoje é uma doença prevalente, uma intercorrência prevalente aí no dia a dia da UTI, do consultório? Sim, é uma doença muito prevalente. E não só o infarto em si, mas o que antecede ele também, que seria a angina. O caso mais brando, mas que tá tudo englobado na mesma doença, né? Que envolve, que seria essas síndromes coronarianas, né? Certo. Às vezes o paciente não chega a infartar, mas tem uma angina que, se não tivesse cuidado, levaria ao infarto. Então, é muito prevalente. É a principal causa de internação em uma UTI coronariana, UTI cardiológica, seria essas síndromes coronarianas. A angina é o quê? É a dor no peito, né? É a dor, Explica pro pessoal. É a angina... O que é o sintoma, mais ou menos, assim? Que a pessoa vai chegar lá, que é característico de um infarto. De um infarto. Então, o principal sintoma é a dor no peito. Mas não só no peito. A gente aprende, né, que a dor pode ser desde o umbigo até o nariz. Então, eu já tive casos que a pessoa se manifestou com dor na mandíbula, dor no pescoço. Então, o principal sintoma é a dor. Mas existem outros equivalentes, que são parecidos, né, que podem ser também causados por uma obstrução nas artérias, que é a falta de ar, a dispneia, e a síncope, o desmaio. Às vezes também pode ser um sintoma de infarto. E falando um pouco mais da dor, ela costuma ser, as características que chamam a atenção, costuma ser uma dor em aperto, em peso ou em queimação. Então, muitas pessoas confundem com dores do estômago, dor de refluxo, porque também pode ter uma característica de queimação. Ela pode irradiar tanto para o braço esquerdo, que é o que a população mais acha que vai só para o lado esquerdo, mas também pode ir ou para os dois braços ou para o braço direito. Irradiar para as costas, às vezes também é comum. E muitas vezes vem acompanhada de vômito, náusea, vômitos e sudorese. Aquele suor frio. Então, esses são os principais sintomas. Essa questão de náusea, ela acontece normalmente também relacionada à dor ou não? Por causa da própria dor que é muito forte? Não. Tem uma certa relação, mas é mais com a questão dos nervos que sentem a região ali do coração, que lá no cérebro eles levam tem uma conexão com a região que causa náusea. Entendi. Então, é mais por isso. Entendi. Então, o principal sinal de alerta seria a dor. Sim, seria a dor. Quais que são os fatores de risco? Então, vamos lá. A gente está entendendo aqui que hoje o infarto é uma das doenças mais prevalentes, tanto no dia a dia da UTI, do pronto atendimento, pronto-socorro, também provavelmente no consultório pós, né? Deve ter um acompanhamento aí. Eu acho que é importante a gente trazer de informação para a população, além dos sintomas que você trouxe, os sintomas já do infarto, o que vem antes disso, né? O que seria aí fator de preocupação até gerar o infarto? O que vem antecedente a isso, né? Os antecedentes. Tá, mais um pouquinho em relação a essa dor. O que vem antes é justamente a dor. Porque os pacientes dificilmente vão na primeira dor. Porque pode começar com a angina, né? Que é essa dor que vem e melhora.
Então, muitos pacientes, para chegar no infarto, que a dor não vai melhorar, eles vêm sentindo essa angina anos, meses, dias antes. E aí, depois ela passa, a pessoa às vezes não procura atendimento naquele momento, entendeu? Então, é uma dor que às vezes a pessoa vai... Antes ela corria, aí durante a corrida começava a ter dor. Aí ela começa a diminuir a intensidade. Aí passa a caminhar, não sente dor. Passa um pouquinho, tem dor. Vai subir uma rua, uma escada, começa a ter dor. Então, essa dor começa a se manifestar com esforços menores. Então, o que antecede costuma ser isso. Aos esforços, a pessoa pode notar alguma... Ou, às vezes, nem precisa de ter nenhum esforço. Às vezes, tem, ali no descanso, pode sentir alguma coisa também, ou não. Sim. Normalmente, é os esforços. É mais comum nos esforços, mas quando acontece em repouso e a dor não melhora, é um critério de gravidade, que aí sim pode ser já um infarto. Já passa dessa fase de angina para entrar no infarto propriamente dito. Doutor Getúlio, e aí o pessoal fala muito assim, né? Quando a pessoa tem um infarto, né, agudo do miocárdio, o que eu devo fazer ali imediatamente? O pessoal fala, toma um AS, mastiga um comprimido coloca embaixo da língua e não sei o que e tal. O que realmente funciona ali se você perceber que essa pessoa tá com uma dor aguda, né, com uma dor intensa, náusea, vômito, até um desmaio, o que a gente pode fazer? Além de chamar a emergência, é claro. Sim. Eu acho que o mais sensato é chamar a emergência mesmo, ou se for difícil, for demorar, às vezes levar o setor no pronto-socorro mais próximo, mas sempre acompanhado, levando a pessoa. Nunca deixar a pessoa que está com dor dirigir, porque pode piorar os sintomas, pode ter um desmaio no meio do caminho. E o tempo de atendimento? O quanto antes, melhor. Então, assim, você tem que ir para o lugar mais próximo, né? O quanto antes, melhor. Se for um local que tem um serviço de emergência pré-hospitalar que funciona bem, que vai chegar em tempo hábil, talvez seria melhor esperar, né? Mas a gente sabe que na realidade às vezes não funciona assim. Então, se tiver uma pessoa que tiver como levar, é melhor já levar. Entendi. Evitar de se automedicar. O AS vai ser usado em 90% das vezes, 99% das vezes vai, mas a gente não tem certeza que aquilo é um infarto. Por exemplo, se for um aneurisma que rompeu, se a gente der o AS, vai raliar o sangue e a pessoa vai acabar de ter a complicação, a hemorragia pior. Então, o melhor é ser atendido por um médico, né, no hospital, num pronto atendimento, para avaliar melhor o quadro, para ver se tem indicação mesmo das medicações, incluindo o AS. Evitar de dar água, de dar algum alimento, né? Tem muita gente, toma água com gás, para ver se é o estômago primeiro, para depois procurar o atendimento, mas o ideal, se for uma dor mais súbita, né, de moderada para forte intensidade, que não está melhorando ali naqueles primeiros 5, 10 minutos, já procurar atendimento. Entendi. Dentro de tudo isso que você traz, é bem importante a gente conscientizar quais que são os principais fatores de risco, né? Que é o que eu falei, é o que vem antes, né? Quais são os comportamentos de alerta, o que a gente tem que prevenir, o que é um sinal de risco aí para quem já tem, né? Às vezes aí os principais que a gente já conhece, o sedentarismo, a obesidade e tudo mais. O que seria fator de risco comportamental dessa... Os principais fatores de risco, então, incluem essas doenças crônicas, né? Um dos mais impactantes, o tabagismo, que aumenta muito o risco. A hipertensão, o diabetes, o colesterol alto. O histórico... Triglicérides também. Triglicérides menos. O que seria mais impactante é o colesterol ruim, tá? Alto. O histórico familiar. Se eu tenho um familiar de primeiro grau que já infartou em uma idade mais precoce, porque depois para homem 55 anos, para mulher 65 anos, já não aumenta tanto esse risco. Mas eu tive um pai, um irmão que infartou com 40 até os 50 anos, eu tenho que ficar mais esperto, a pessoa tem que ter, aumenta muito o risco de ter também. Então, esse histórico familiar.
E o histórico pessoal de já ter conhecimento de ter alguma obstrução, ou já ter infartado antes, ou já ter angina, ou já fez algum exame que viu que tinha alguma placa de colesterol em algum local. E esse paciente sempre tem risco de infartar de novo, ou se nunca infartou, de ter um infarto ao longo da vida. Doutor, aquelas pessoas que têm tem sua receita lá que usam atorvastatina, simvastatina, e que toma de vez em quando, fala assim, o médico me recomendou porque tá um pouquinho alterado, mas não tá muito. Aí tem dia que ela toma, tem dia que ela não toma. É também considerado um risco para um fator de risco para o infarto. O senhor falou aí do colesterol, né, do triglicérides e tudo mais. Como que você poderia orientar para essa população que já toma alguma medicação ali, mas toma de vez em quando? Então, essas medicações de uso contínuo, elas têm que ser usadas todos os dias, né? A falta pode gerar um desequilíbrio ali e aumentar o risco da pessoa infartar. Para que ela serve? A atorvastatina, a simvastatina? A classe das estatinas, né, como um todo, e outras medicações que atuam no colesterol, elas têm a função, em primeiro lugar, diminuir os níveis de colesterol e com isso diminuir essa impactação da molécula do colesterol sobre uma placa que já existe ou sobre o vaso sanguíneo, né? Além disso, elas têm um papel de estabilizar a placa. Por quê? Às vezes uma placa de gordura, ela é móvel, ela é mole, ela fica inflamada e aumenta o risco de formar coágulo em cima dessa placa. Entendi. E as medicações, ela tem um benefício de formar uma camada nessa placa mais estável, que diminui o risco de desprender a placa e, por exemplo, no cérebro, causar um AVC. Se desprender uma placa aqui da carótida, vai para o cérebro, causa um AVC. Se desprender lá no coração, entope um vaso mais fino no mesmo trajeto daquela artéria do coração. Então, essas medicações, elas estabilizam e diminuem o risco de formar coágulos ou dessa placa se romper. Entendeu? E aí, uma coisa que a gente perguntou, acho que até no outro, mas eu acho que vale a pena repetir aqui, a partir de que idade eu preciso fazer exames cardiológicos? Como que funciona hoje a triagem cardíaca? A triagem que é bem definida é uma triagem mais básica, né? Então, é importante todo mundo, uma vez na vida, ter, no mínimo, um eletrocardiograma, tá? Mas falando em infarto, talvez é mais importante a gente fazer exames laboratoriais em si, para saber esses riscos, porque as doenças crônicas, essas que a gente falou, elas são assintomáticas, na maioria das vezes. Então, vai demorar alguns anos até chegar no infarto. Então, é mais fácil a gente diagnosticar um diabetes, um colesterol alto, aferir uma pressão para ver se a pessoa está hipertensa, do que a gente focar no diagnóstico da doença já manifesta lá na frente. Certo? Mas, assim, a triagem mesmo seria com uma consulta e com pelo menos um eletrocardiograma para a gente ter um basal. E esses exames de sangue também faz parte do pacote, né, dessa avaliação, dessa triagem cardiológica. Esses exames laboratoriais e o acompanhamento da pressão arterial. Eu acho interessante a gente falar, assim, uma coisa que eu acho bem legal é que tem muitas empresas que têm programas de qualidade de vida, tem a tal da escala de Framingham lá que estimula que as pessoas façam seus acompanhamentos, acompanhem seu peso, né, os seus exames ali, tudo, estimulam mesmo os colaboradores a fazerem esse acompanhamento. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso, sobre o que a gente está falando aqui de conscientização. Do antes de acontecer. Nós vamos falar também depois que acontece o infarto. Mas falando de prevenção, o que você pode trazer aí de relevante, de dados em relação a esse pessoal que vem com esse trabalho, que se preocupa, né? De conscientizar, de fazer os exames prévios, as próprias empresas mesmo. É muito importante essa conscientização, né? É uma forma, né, em massa, né, numa empresa, num ambiente tem um número maior de pessoas, né, a gente tem um impacto muito grande na redução dessas doenças mais graves, né? Até de afastamento futuro. De afastamento, com certeza. Então, a pessoa que infarta, talvez ela vai ficar inválida o resto da vida, vai ficar com uma insuficiência cardíaca, né, que é a consequência grave do infarto, né? Então, se a gente conseguir prevenir isso através de uma avaliação, de exames
simples, né? De baixo custo, vai ter uma economia, né? Geral, né? Isso, Não no só da futuro. empresa, mas de forma geral para a vida mesmo da Sim, pessoa, é uma prevenção para aumentar a qualidade de vida e a expectativa de vida. A gente falou dos sinais clínicos que podem ser, né, os clássicos ali de um infarto e até dos atípicos. Você falou que às vezes dá uma dor até do umbigo até a região do queixo. Isso. E aí, falando do que antecede, ainda voltando aí dos fatores de risco. O que você orienta para a população? Vamos falar de alimentação, de estilo de vida, né? Estresse e tudo mais. Acho que é importante a gente trazer esse item de novo. O infarto, especificamente, a gente pode dizer que é o entupimento ali, falando de um termo mais leigo, o entupimento de um vaso sanguíneo, não é isso? Sim, isso. Na 99% dos casos, sim. Existem algumas situações que acontece um rasgo, uma dissecção do vaso, e com esse rasgo forma coágulo e também entope. No segundo momento vai ser o entupimento também, mas tem mecanismos que é a placa de gordura que vai entupindo, e em alguns momentos um coágulo que desprende de outro local, que pega a circulação e acaba entupindo esse vaso. E o envelhecimento das veias e artérias também contribui? É o principal fator, esse envelhecimento, né? Que o principal fator é esse mesmo. E Quanto aí, mais como que a gente pode fazer? Tem alimentos que podem ajudar a prevenir o infarto, alimentos que são vilões ali do coração? No geral, os alimentos que mais aumentam esse risco são medicamentos que vão causar ou piorar essas condições crônicas que a gente falou, né? Então, se a pessoa já tem diabetes, né? Evitar açúcares, alimentos, né, com alto teor calórico. E o principal vilão é o colesterol ruim, né, que está presente nas gorduras, nessas gorduras saturadas, nas carnes, carnes embutidas, processados, né, ultraprocessados. Então, esses são os principais alimentos que podem prejudicar, podem aumentar os riscos, né? E o estresse? Falando agora, vamos pensar em pessoas mais jovens, que às vezes não tem o envelhecimento da veia nem da artéria, às vezes não é obeso, mas ainda assim aconteceu ali algum fato ali que chegou para você, um paciente mais jovem. Sim. O estresse contribui ou é realmente a questão genética? Como que são essas análises? O estresse contribui muito. Existem alguns estudos que falam que esse estresse crônico, né, por períodos longos, eles podem aumentar até 30% o risco das doenças cardiovasculares, né, incluindo infarto, AVC, esses aneurismas, essas dissecções. Geralmente, quando tem um pico de estresse, tende a aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, e esse aumento sobrecarrega os vasos sanguíneos, e é o momento que acontecem as rupturas dessas dissecções. Então, pode contribuir, sim, para isso acontecer. Então, quer dizer, é tudo, né? É tudo. Não tem um remédio que... Além de desregular, contribui também para a desregulação de alguns eixos hormonais, né? Que pode também aumentar o risco de aumentar o diabetes, né? Então, tem essa parte hormonal também. O estresse crônico, então, pode ser um fator de risco alto. Sim. Já teve algum caso, doutor, mais chocante, assim, que você tenha acompanhado, que te marcou em relação a infarto em pessoas mais jovens? É frequente, não é frequente? É frequente, e nos últimos anos está tendo um aumento do número de infarto em pessoas mais jovens, né? Existem algumas teorias, às vezes não bem comprovadas, mas a mais aceita é que em relação aos hábitos de vida, né? Esses hábitos de vida atuais, com uma diminuição da atividade física, né? O sedentarismo, a obesidade e os hábitos, né? O uso de drogas, de cigarro eletrônico, anabolizantes. A gente está numa pandemia de uso de anabolizantes de forma indiscriminada. Nossa, né? Acho que é importante você falar sobre isso. E então aumentou muito o risco de infarto em pessoas jovens, está muito relacionado, né, a busca pelo corpo. A busca pelo corpo, uso de anabolizantes, né? O estresse, a pessoa acaba envolvendo, né? Usando esses
cigarros eletrônicos, ou cigarro... A modinha do cigarro eletrônico. Então, tudo isso está relacionado com o aumento desse infarto nas pessoas mais jovens. Mais jovens. Então, quer dizer que tem uma relevância, tem uma incidência grande. Tem aumentado. Tem alguns estudos que nos últimos 4 anos aumentou consideravelmente o número de infartos em pessoas com menos de 40 anos. Doutor, uma dúvida. Qual que é o tratamento? A pessoa chegou no hospital infartada, né? O senhor falou que tem duas ramificações. Pode ser a obstrução, pode ser a dissecção. Como que seria o tratamento de cada situação? Vamos para o mais comum, que é a obstrução, né? Então, em alguns casos, pode ser uma angina ou um infarto sem alterar tanto o eletro. Que mostra que a artéria não está 100% entupida. Nesse caso, a gente tem um pouquinho mais de tempo de medicar, né? De avaliar melhor o paciente e depois fazer uma estratificação, né? Fazer alguns exames para confirmar se aquilo foi um infarto. Algumas vezes a gente tem dúvida ainda, então tem que fazer alguns exames preliminares para fazer o diagnóstico, certo? Certo. No segundo caso, que já é quando tem uma alteração no eletro, que a gente chama de supra do eletro, supradesnivelamento do segmento ST, com a alteração que a gente vê no eletro, esse caso a gente mostra que a artéria está 100% entupida. E aí é uma emergência para fazer ou um cateterismo, que é o mais comum, ou usar uma medicação na veia para tentar dissolver esse coágulo e liberar o fluxo de sangue, certo? O cateterismo, no caso, ela vai introduzir realmente um catéter para desobstruir. Isso. Vai introduzir o catéter, joga um contraste, primeiro faz o diagnóstico de se está realmente obstruído, e se tiver obstruído, aí faz a angioplastia, que é o tratamento dessa obstrução, através de balões, de catéter e de stents, né? O stent, no caso, explica para o pessoal. Stent, ele é a molinha, né? É um material de metal, revestido com medicação, que ele vai expandir sobre aquela placa que está, aquele entupimento, e vai abrir para liberar a passagem do sangue por dentro da malha do stent. E a placa fica esmagada sobre o vaso sanguíneo. Entendi. Isso é possível tanto para infarto e AVC ou só infarto? Tanto para infarto e AVC. O AVC é menos, porque os vasos do cérebro tendem a ser menores, mais de difícil acesso. Risco maior. Mas existe sim o mais comum é a tromboembolectomia, que vai retirar esse trombo através do catéter. Usa menos stents. Pode ser usado, principalmente quando for vasos grandes aqui do pescoço, da carótida, mas lá no cérebro mesmo costuma ser a retirada desse trombo através do catéter. Interessante, muito interessante. E hoje, essas tecnologias, esses procedimentos são seguros? São seguros. Depois desse procedimento, o que a pessoa pode esperar? A pessoa passou por essa situação, às vezes tem alguém que está aqui assistindo que passou por uma situação recente. O que ela pode esperar de qualidade de vida após uma situação dessa? Tá, então a primeira pergunta, se é seguro, tá bem seguro, cada vez mais seguro com as técnicas novas, com o aperfeiçoamento dos hemodinamicistas, né, que fazem esse procedimento. Então é bem seguro, e a gente fala que se não fizer também, o risco do infarto é a morte, né? Então, assim, a indicação, o benefício que aquele exame, que aquele procedimento vai te trazer é muito maior do que o risco de não fazer. Mas, no geral, é bem seguro. O que esperar depois, né? Nesses casos mais graves, onde a artéria está 100% ocluída, existe o risco do coração ficar um pouco mais fraco, né? Ou a gravidade pode ser de muito fraco, para uma leve redução na força do coração. A força de ejeção. De ejeção do coração. Então, alguma sequela deve ficar, da mais leve a mais grave. Mas com o tratamento medicamentoso depois desse processo inicial, da desobstrução, a pessoa pode voltar a ter uma qualidade de vida boa. Então, é possível fazer atividade física, né? Normal. Tem pacientes que, né, já operaram, já fizeram angioplastia, que correm uma maratona, né?
é mais raro, mas se a pessoa se cuidar, se não ficar com uma disfunção, com a perda tão grande dessa força de ejeção, é possível ter uma vida praticamente normal. Entendi. E em relação você falou esse tratamento de desobstrução. E quando é a dissecção? A dissecção na coronária, na artéria do coração, ela é mais delicada. A gente só vai colocar stent, só vai abrir a artéria quando ela realmente está entupida, quando essa dissecção forma coágulo e está 100% entupida. Uhum. Na maioria dos casos, a gente tenta com medicações, né? Medicações para raliar o sangue, para controlar a pressão, controlar a frequência cardíaca, para não progredir esse rasgo, essa dissecção. Uhum. Então, e depois, quase todos os casos, precisa de reestudar, fazer um novo exame depois para ver se melhorou. Por quê? Uns 80%, esse rasgo ele vai fechar, ele vai colar em até um mês. Então, o mais comum é melhorar espontaneamente com as medicações. Certo. Se esse rasgo, essa dissecção for na aorta, que é a artéria que sai do coração, aí é um caso bem mais grave, que na maioria dos casos vai precisar de cirurgia para trocar essa aorta por uma prótese. É bem complicado, né? Nossa, a gente fica... Você vai falando e minha cabeça vai aqui, nossa, quanta coisa. No sentido que a gente acaba trazendo um pouco para o que a gente vive também. Uhum. Uma dúvida. Esses sintomas de arritmia, às vezes o coração acelera, desacelera, podem ser sinais clínicos também dessa aterosclerose? Pode. Quando a gente tem um entupimento, né, essa aterosclerose, que é a formação de placas, vai atrapalhar a circulação do músculo do coração. Uhum. E ele pode se manifestar através de arritmias também. Certo. Né? Inclusive, uma das principais causas de morte do infarto é por arritmia, mas aí é uma arritmia mais grave, não é essa que a pessoa realmente entra em parada cardíaca por arritmia. O coração fica fibrilando, fica muito taquicárdico, com arritmia grave. Essas palpitações, essas arritmias no contexto mais, né, que a pessoa não está infartada, pode ser também um sintoma de preocupação. É menos comum, mas pode ser sim. Pode acontecer, então tem que ficar alerta, né? Isso. Só um instante, sobre os sintomas, pessoas, mulheres, pessoas idosas e pessoas com diabetes, eles normalmente têm sintomas mais atípicos. Não tem essa dor típica. Costuma se manifestar com cansaço fácil, né? Uma falta de ar inexplicada, vai andar poucos metros, sente cansaço, ou dores em locais menos comuns, né? Essa dor mais nas costas, mais do lado direito, no braço. Então, são sintomas menos específicos do que as outras pessoas em geral. Então, mulheres e pessoas que já idosos e diabéticos, porque o diabetes atrapalha essa condução dos neurônios, né, para sentir essa dor. Interessante, eu não sabia dessa informação. Uhum. Então, quer dizer que pode ser qualquer sintoma ali de dor, eu preciso também já tomar uma iniciativa, tô sentindo sempre, não ficar esperando para ter uma avaliação clínica, né? Isso, e a falta de ar. A maioria, né, o sintoma nessa população é mais falta de ar, cansaço fácil, uma dispneia, né, fica ofegante para fazer qualquer atividade. Entendi. Doutor, e a barriguinha? Ou barrigona? Para quem tá aí com a barriguinha, com a circunferência abdominal, o que seria a referência? Tem realmente ainda uma referência? Porque há um tempo atrás a gente falava muito de circunferência abdominal. Ainda é uma referência para o risco de infarto? Olha, ela é sim, mas o que a gente está usando mais é a obesidade no geral, né? Um IMC acima de 30, ela é mais fidedigno, né? A gordura localizada, né, abdominal, infere um risco de ter gordura nos órgãos internos maior. Mas hoje em dia está diminuindo um pouco circunferência abdominal. Essa relação, sim. Tá. Mas a questão da gordura no fígado é um fator de risco.
em qualquer órgão, né? O fígado é o que a gente pesquisa mais fácil de pesquisar, né? Mas eu digo que o principal seria já diagnosticar dentro da artéria, né? Então, dentro da carótida, dentro de uma artéria da perna, que às vezes faz um ultrassom para ver como é que tá a circulação. Aí, quando a gordura está dentro da artéria, é o principal fator de risco. O que seria o exame que verifica essa circulação? O que são os exames que você solicita aí como para investigação clínica? Então, para investigação do coração, o mais básico seria a esteira, o teste ergométrico, né? Se a pessoa tem algum sintoma. Outros exames que podem fazer o diagnóstico seria a cintilografia do miocárdio, que é através de uma máquina que vai ver, injeta uma substância na circulação e vê se está corando, se está chegando essa substância lá no coração. Existe o ecocardiograma com estresse, que faz um estresse físico, uma bicicleta ou uma esteira, e o farmacológico é com a medicação que acelera o coração e vê se alguma parte do coração está contraindo menos. Então, pode indicar uma obstrução também na circulação. Entendi. E, hoje em dia, que é um exame um pouco mais recente, que a gente está usando bastante, é a angiotomografia de coronárias, que é um exame, uma tomografia com contraste, que vê a circulação das artérias do coração. Então, é um exame bom. E, por último, o que é mais específico é o cateterismo mesmo, para fazer o diagnóstico. Entendi. Mas aí os prévios são esses que você falou, né? Isso. Que para investigação, eletro também. Isso, o eletro é o principal que está incluído ali junto com o teste ergométrico. E aí cada perfil de paciente, de acordo com o risco do paciente, com o risco os sintomas do paciente, a gente direciona. Que alguns têm contraindicação para usar contraste, outros têm contraindicação para usar essa medicação na veia para fazer a cintilografia. Entendi. Então, tem essas especificações de cada exame. Quando a pessoa já tem uma arritmia cardíaca, não sei, alguma alteração ali clínica no histórico pessoal dela, ou que seja um sopro, alguma coisa ali já de alteração cardíaca, né? Certo. O risco para ter infarto é maior ou não tem nada a ver? Não tem muita relação, né? O sopro pode ser congênito, já nascer com ele. Na maioria das vezes não aumenta o risco de ter infarto. E as arritmias também costumam ser outros mecanismos próprios da arritmia. Agora, o contrário é verdadeiro. Quem já infartou tem mais risco de ter arritmia, entendeu? É pelo mau funcionamento cardíaco mesmo, né? Ficou comprometido ali a região. Doutor, por que é tão importante falar de tempo durante o tempo de atendimento quando a pessoa tem um infarto? Porque a artéria está obstruída, né? Quanto mais passa o tempo, aquele músculo vai morrendo, as células vão morrendo. Então, o quanto antes desobstruir, mais chance daquele músculo ainda estar vivo e voltar a contrair, a funcionar bem, né? Então, quanto antes, melhor. Mas quem consegue fazer, né, desobstruir na primeira hora, a chance de sair bem, quase sem sequelas, é muito alta. Na primeira hora, então. Na primeira hora. Até a terceira hora, a gente considera que é um tempo bom. A partir da sexta hora, mais da metade daquele músculo já morreu, não vai voltar mais. Isso seria já, por exemplo, quando você fala primeira hora, seria a pessoa já entrar dentro do hospital e já ter uma intervenção ali naquele momento. Da hora da dor, né? Porque não é incomum da gente receber pacientes infartados no dia anterior, tiver uma dor forte à noite, passa a noite inteira com dor, só vai procurar atendimento no outro dia. Seguinte. Então, é a hora do início da dor. Aquela dor que veio e não foi embora. Porque se a dor melhorou, provavelmente não estava 100% obstruída. Ele teve angina primeiro, ainda está passando um pouco de sangue. Mas a hora que aquela dor ou aquela falta de ar veio e não melhorou, a gente considera o tempo a partir daquele momento. Né? Que a gente supõe que o entupimento foi naquele momento. Certo, entendi. E aí, por exemplo, esse paciente que teve o sintoma ali do infarto, né? Você falou que pode ser dor e pode ser até um desmaio. Pode. E essa pessoa que chegou já desmaiada? O primeiro passo é a gente, né,
conferir os sinais vitais, ver se ela não está com uma parada cardíaca, né? Fazer o atendimento inicial e fazer um eletrocardiograma, né? Porque o eletro vai mostrar que se ela está com essa artéria entupida, ele tem alteração no eletro. Perfeito. Entendeu? Certo. Olha, uma das coisas que eu achei bem interessante foi, a gente fez entrevista um tempo atrás com o pessoal da Doc4Doc, que eles dão suporte aí para pequenas cidades que às vezes não têm os especialistas, cidades muito pequenas mesmo, dentro dos hospitais, eles dão suporte com os seus especialistas ali, né? Como que você enxerga hoje o papel da telemedicina, tanto nessa questão do suporte clínico, quanto nos exames? O que já evoluiu? O que a gente tem de novidade nessa área? Eu acho muito importante, né? Pode salvar vidas, né? Hoje em dia, na maioria dessas cidades, o eletrocardiograma, ele é feito por telemedicina, né? A pessoa tem um técnico lá que coloca os eletrodos e encaminha para a central e tem o laudo em tempo real ali O próprio cardio já avalia mesmo. E aí pode ajudar o colega, né, o clínico, né, o plantonista lá para dar o diagnóstico, né, preciso daquele infarto, né? Interessante. E existe algumas plataformas que tem o especialista à distância, né, o cardiologista que discute os casos, né, que pode ajudar a orientar os plantonistas, né, que não são cardiologistas, a conduzir aqueles casos de forma precisa. Que é importante ter também, né? Muito importante. Apoio do cardiologista nesse momento. O clínico, normalmente, ele pode ter alguma dificuldade ali no direcionamento principalmente na interpretação dos dados, né? Sim. Assim, a gente é aprendido, né, a conduzir um infarto, que é uma das principais emergências médicas, né? Mas você tem um suporte de um especialista para aqueles casos, né, mais difíceis, esses casos mais atípicos, que nem sempre é tão óbvio assim, né? Então, acho que faz a diferença. Perfeito. Doutor, eu queria voltar um pouquinho na questão da ansiedade, né? Falando um pouquinho do sono. O sono também tem essa relação direta com fator de risco para o infarto? Sim. O sono está classificado, né, entre os 10 características de qualidade de vida, né? Então, um sono reparador. Reparador, né? Poucas horas de sono, essa jornada, né, de trabalho à noite, isso tudo aumenta, sim, o risco das doenças crônicas em geral, né? Dessa hipertensão, do diabetes, do infarto, e tudo está em conjunto, né? O que seria, assim, um sinal de alerta para essa pessoa que trabalha à noite em relação ao sono? Assim, como que ela pode se perceber ali que ela realmente precisa trocar essa rotina? Tem alguma coisa que você poderia orientar? Tipo, não sei. O próprio tempo, né? Se ela vê que ela está dormindo, né, menos que 7 horas, né, por dia, né, já é um sinal que não tá indo bem. Sono durante o dia? Sono durante o dia ou à noite, né, que a pessoa às vezes dorme de dia e vai trabalhar à noite, né, e continua tendo né, sono, um cansaço muito fácil, e vai começar a sentir no próprio organismo, né. Muitas vezes começa a ganhar peso, né, ficar acima do peso, a pressão sobe, né? Então, já vai começando a ter essas consequências iniciais. Vamos falar da pressão arterial? Aquela pessoa, principalmente o homem, eu já vi muitos homens falando assim, minha pressão sempre foi 13/9, desde sempre foi assim. A gente já ouviu falar muito, já teve inclusive boas propagandas falando pressão 12/8, 12/8, esse é o valor de referência e tudo mais. Chegou também o Setembro Vermelho, uma época trabalhando muito as doenças cardiovasculares e tudo. Pressão arterial, seja para homem, seja para mulher, o que é o padrão recomendado? É o 12/8, o 13/9 é aceitável, o homem que tá vendo aí, eu tô falando do homem porque normalmente a mulher busca mais, né? A mulher se preocupa mais. Mas aquela pessoa que tá vendo que a pressão tá ali no limite e não busca nenhuma correção. Certo. Então, o recomendado ela ficar abaixo de 14/9. Certo. E cada vez mais os estudos têm mostrado que quanto mais baixa, melhor. Então, hoje em dia, o 12/8, em algumas sociedades, né, de cardiologia, já é considerada o limite. O limite. Então,
quanto mais baixa, melhor, né? Se a pessoa está usando o tratamento, a gente tolera, né, no máximo, menor que 14/9. 14/9 já é alto. Já é considerado anormal. Então, esse tratamento, ele já é recomendado a partir desses níveis. Não tem uma diferença entre homem e mulher, é considerado o mesmo. E o que a gente vê muito a minha pressão normal é 14/9, 15/9. Então, não tá normal, não é normal. Então, tem que fazer o tratamento. Às vezes, não farmacológico já resolve, mas muitas vezes vai precisar de medicações entrar mesmo. Com medicamento. Perfeito, foi muito bom você falar. Você mencionou no começo que uma das doenças, um dos fatores de risco para o infarto é a hipertensão arterial sistêmica, né? Normalmente, às vezes, sem sintoma, outras vezes com sintoma. O que seriam os sintomas da pressão alta? Então, a maioria das vezes, 90% é assintomática, né? Mas é uma queixa comum que pode estar relacionada a causa da pressão alta é a dor de cabeça. Dor de cabeça, uma pressão com frequência, dor na região cervical, na nuca, né? Então, é um dos principais. A pessoa tá ali sempre tomando uma dipirona, sempre sentindo uma dorzinha, tem que ficar atento. Para olhar a pressão. Perfeito. Doutor, eu queria que você deixasse aí um recado para o pessoal. O tempo sempre voa muito aqui. A gente conversa, a hora que piscou já acabou. Queria que você deixasse um recado de orientação clínica mesmo, da sua área, né, de cardiologia, em relação a o que fazer, como buscar o atendimento, né? Quais os exames aí que a pessoa precisa passar, uma triagem, principalmente o pessoal aí acima de 40 anos, abaixo também, né? A gente falou muito aqui dos sintomas que existem já, pessoal mais jovem, mas queria que você deixasse um recado de orientação para quem está te assistindo. Certo. Bom, eu acho que a gente trabalhar com a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Então, não fumar, acho que é um dos principais vilões, e fazer acompanhamento médico, né? Pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, para quem não tem nenhuma doença, né? Fazer seus exames, né? A aferição da pressão arterial, ver a glicose para ver se não tem um pré-diabetes, um diabetes, avaliar o colesterol, isso é importante. De recomendação, uma atividade física, né? Pelo menos ali 150 minutos de atividade física por semana vão te ajudar muito a reduzir. 150 minutos? É uma média que chegaram que reduz muito o risco de doenças crônicas, de doenças cardiovasculares. Interessantíssimo isso. Bacana. Eu quero aproveitar a sua mensagem e convidar para que você que está assistindo a gente, no dia 2 de agosto, nós estaremos, Conexão Saúde Minas, estaremos lá no Parque do Sabiá, nós vamos aferir a pressão arterial. Então, aproveitando o tema aqui do Dr. Getúlio, quem quiser fazer sua consulta vai ter acesso a um cartão, onde lá você tem acesso ao Dr. Getúlio, a gente vai deixar os contatos dele aqui também. Eu, inclusive, estou com a minha consulta para fazer, e realmente é importante. Tem hora que eu sinto umas dores, assim, eu falo, gente, eu preciso de um cardiologista, e a gente tem que se cuidar mesmo, né, doutor? Sim. Quero te agradecer. Vamos deixar os seus contatos? Onde que você está atendendo hoje? Eu atendo em 2 clínicas aqui em Uberlândia, na clínica Medicor e na clínica Neonatale. Todas aqui dentro no complexo do MC. Lá no MC. No MC. E no hospital também, dentro... No hospital, fico na UTI. Na UTI? Na UTI cardiológica. Perfeito, dando suporte lá para os pacientes. O seu Instagram, o pessoal consegue te achar também pelo Instagram? É o @Dr. Getúlio Andrade. Perfeito. Olha, quero te convidar de novo, através do Conexão Saúde Minas, você consegue ter acesso, você que está aqui assistindo a gente, consegue ter acesso ao Dr. Getúlio com condições facilitadas. Então, se você ainda não associou ao Conexão Saúde Minas, você que é profissional de saúde e você que está só aqui assistindo a gente, quer saber, tem o interesse de entender como funciona, entre em contato conosco pelos telefones da nossa página no Instagram, @Conexão Saúde Minas, que a gente te direciona para falar com o Dr. Getúlio, para ser atendido pelo Dr. Getúlio. Obrigada, doutor.
O tempo passa voando quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de coisa boa, piscou, acabou. Quer deixar mais algum recado, alguma mensagem para os seus pacientes, para as pessoas que estão assistindo você? Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a Luana, sempre, né, muito competente e trazendo esses temas relevantes aqui para a população. E eu acho que é isso mesmo, é focar na prevenção e naquelas pessoas que já tiveram algum evento, algum infarto, de manter o acompanhamento. Porque com o passar dos meses, dos anos, a tendência é ir relaxando um pouco, né? Mas nunca, né, perder esse acompanhamento, porque faz diferença, né? De manter e salva uma vida. Então tem que manter a seriedade nas consultas, de tomar as medicações, de, né, melhorar os hábitos de vida. E essa questão de tomar as medicações da forma certa, eu acho que compensa a gente falar e repetir isso sempre, né? A gente falou isso no primeiro, agora falar agora novamente, porque orientação certa salva vidas. Gente, aqui no Conexão Saúde Minas nós trazemos somente profissionais que têm respaldo técnico, que conversam de maneira científica, com evidência científica. Acho que eu posso até relembrar o relato que eu tive com vocês. Minha avó, né? Minha família passou aí por receber orientações de YouTube e passou por uma situação clínica aí de alteração, né? Por parar de tomar o medicamento Glifage, recebeu uma orientação, viu uma orientação aleatória que quase levou aí a complicações clínicas no quadro dela. Ela é diabética. Então, ter profissionais competentes que não vão utilizar de sensacionalismo para falar com você que é paciente, com você que é espectador, que gosta de saber da área de saúde, isso é muito importante. Informação segura salva vida. O tempo certo de atendimento, os exames corretos. Vou reforçar para que você passe conosco lá no dia 2 de agosto, aferindo sua pressão, tendo acesso aí ao Dr. Getúlio. E também nas nossas páginas para ter essa condição facilitada de fazer sua consulta. Nós teremos também, doutor, um evento onde a gente vai incentivar, né, para as pessoas fazerem suas consultas do ano dentro do Conexão Saúde Minas. Então, fica atento aqui com a gente para você não perder. Doutor Getúlio, muito obrigada pela parceria, né, por estar aqui trazendo informação relevante, por dedicar o seu tempo para orientar as pessoas, orientar a população. O podcast ele vai ao ar na quinta-feira às 20 horas, a gente vai deixar a data aqui no rodapé da página. E quero agradecer você, se inscreva no nosso canal. Na semana que vem a gente vai falar de muito mais assuntos aqui relevantes relacionados também à prevenção. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira às 20 horas. Obrigada, doutor.